Livro do Eclesiastes, livro do pregador, livro do rei Salomão, capítulos 5 e 6. A loucura de votos precipitados, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que outro, ainda que aquele vivesse duas vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem os sábios sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor
é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nós pedimos a permissão, eu e todos que compomos este canal de oração, pedimos a permissão para que neste momento nos coloquemos de joelhos, com os rostos prostrados em terra, Senhor, demonstrando toda a nossa submissão, toda a nossa adoração e reverência diante do Senhor, que é o Deus 3 vezes santo, e porque o Senhor tem como atributo maior a santidade, é que nós estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor busca verdadeiros adoradores, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E é dessa forma, Senhor, que nós queremos adorar o santo nome do Senhor. Nós queremos também, Senhor Deus, nesse momento render graças por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de provisão, é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que zela por todos nós. O Senhor tem dado ordens aos seus anjos, esses seres maravilhosos, para que nos protejam, para que nos guardem de todo o mal, de todas as investidas do inimigo das nossas almas, que é Satanás, Senhor. Obrigado, Senhor. Não nos faltou o pão, não nos faltou a água, não nos faltou a vestimenta, não nos faltou nada, Senhor. De nada sentimos falta, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus maravilhoso e que se compadece daqueles que amam ao Senhor. E nesse momento todos nós queremos, Senhor Deus, declarar o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor Jesus e o nosso amor pelo Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoou também toda a nossa parentela. Obrigado, Senhor, e nós queremos nesse momento, Senhor, interceder por todas estas vidas que nesse momento estão participando dessa corrente de oração. Nós pedimos por todos eles, pela vida pessoal de cada um, pela saúde de cada um. Se porventura houver algum enfermo nesse momento, que o Senhor repreenda a enfermidade no organismo dele, Senhor. Mas queremos pedir ainda mais, Senhor, pedir pela alma de cada um, pedir pela alma de cada um que o Senhor restaure a comunhão. Se houver alguém dentre nós que esteja afastado do caminho do Senhor, que nesse momento possa confessar os seus pecados e se reconciliar com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, pedimos perdão nesse momento, nos arrependemos, Senhor, de todo o pecado que porventura tenha ofendido a santidade do Senhor neste dia e já nesta noite. Nós pedimos perdão, Senhor, a santidade, se ofendemos a santidade do Senhor Jesus e a santidade do Senhor Espírito Santo, que o Senhor nos perdoe e nos purifique de toda a iniquidade, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, por esta noite, que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, uma noite de um sono reparador, Senhor, que o Senhor possa dar ordem a esses seres maravilhosos, os anjos, para que nos protejam durante todo o decorrer desta noite e desta madrugada, nos protegendo, nos guardando de todo o mal, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pela bondade, pela misericórdia, pela salvação do Senhor, e todos nós nesse momento queremos numa única voz rendermos graças, glorificarmos o santo nome do Senhor, e todos nós juntos nesse momento dizermos ao Senhor e declararmos ao Senhor: glória a Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.